do YouTube! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática. E atenção, pega uma caneta, pega um lápis para fazer as tuas anotações, porque tem muita informação importante no vídeo de hoje. Eu vou te mostrar 5 peças que na verdade não são moedas, que eu não compraria, não colocaria o meu dinheiro e também não colocaria aí à venda por não ser moeda, tá? Então, na numismática nós somos colecionadores, e não somente colecionadores, mas estudiosos das moedas e assim por diante. Então, na minha opinião, essas são peças que eu não compraria e eu vou dizer o porquê. Presta atenção. Essa moeda de 50 centavos sem o zero, ela é uma moeda porque ela entra no sistema monetário do Brasil no ano de 2012, embora, mais tarde, ela tenha sido retirada de circulação porque foi detectado o erro aí do cunho de 5 centavos no disco de 50 centavos. É o único erro reconhecido oficialmente pela Casa da Moeda e, por esse motivo, tirada de circulação. Então, aqui nós temos uma moeda que entrou no sistema monetário do Brasil no ano de 2012, tá? Então, a partir do momento em que uma peça entra no sistema monetário do Brasil, né, através do Banco Central, então nós temos uma moeda, né, e não somente uma peça fabricada pela Casa da Moeda, né? A Casa da Moeda, ela fabrica a peça, seja moeda ou cédula. O que torna aquela peça dinheiro oficial do sistema monetário é o Banco Central, tá? Então a gente precisa discernir aqui as duas coisas. Nem toda peça é uma moeda e assim por diante. E o que define ser uma moeda não é que entrou em circulação, mas que entrou no sistema monetário e assim por diante. Por exemplo, existem algumas moedas não circulantes, que são moedas propriamente feitas para colecionadores, mas ainda assim elas entram na contabilidade do Banco Central, então são moedas não circulantes, tá bom? Mas eu acredito que isso tenha ficado claro. A mesma coisa as moedinhas da primeira família, né, que são moedas híbridas. Elas entram em circulação através do Banco Central, então elas entram no sistema monetário, então são moedas, tá? Moedas híbridas, que são aquelas moedas que possuem características de duas moedas, tá? Então, dada essa introdução, a gente já compreende que essas peças aqui em questão, elas não são moedas, elas não entram no sistema monetário do Brasil, elas não entram em circulação. Essas peças, na verdade, eram bastante comuns antes de 2012, tá? Porque eram feitos muitos testes de qualidade, né? Testes de fabricação. Então essas peças, elas foram cunhadas propositalmente como testes de pressão, teste de qualidade, teste de cunho, teste de disco, de liga metálica e assim por diante. Então nós temos lá o disco liso, por exemplo, né? O disco liso também desperta muita polêmica se é ou não moeda. Veja, o disco liso, ele não é uma moeda, mas ele entra na contabilidade do sachê, né? Então vai sair um sachê lá contendo 50 moedas, por exemplo. Mesmo que uma dessas peças seja um disco liso, ela entrou na contabilidade do sachê. Então ela entra em circulação, ela entra no sistema monetário, na contabilidade através do sachê. Então é uma peça que entra no sistema monetário, embora não seja uma moeda, mas ainda assim ela entra no sistema, tá? Pela contabilidade do peso no sachê. Então vamos lá. Temos aqui uma pecinha, um disco liso, né? Então a peça, ela era colocada antes de 2012 no diversos experimentos de cunhagem para se fazer testes de qualidade. Lembrando que o cunho da de 5 centavos deve ser aí do Tiradentes, e aqui nós temos o Dom Pedro I, né? Se fazia essas experiências e esses experimentos para ver a dilatação do disco, para ver a resistência da liga metálica, para ver a qualificação do cunho e assim por diante. Esses testes, eles eram descartados depois, eles eram destruídos. Evidentemente que um ou outro funcionário guarda ali as pecinhas. A moeda bifacial, por exemplo, né? Por que essas moedas eram fabricadas, né? Essas moedas, entre aspas, né, são peças, não chegam a ser contabilizadas pelo Banco Central, então não são moedas. Mas por que eram feitas as moedas bifaciais? Para testar a qualificação de pressão de cunhagem. Então se colocava os dois cunhos para ver se os dois lados estavam na mesma pressão, se elas estavam na mesma qualificação e precisão
do impacto do cunho, né, da cunhagem. E era por esse motivo que se faziam esses testes. Era por esse motivo que se cunhava as moedas com os dois lados iguais. Então, isso aqui eram testes que eram realizados para a qualificação e a produção de moedas, tá? Mas essas peças, elas não chegam a entrar em circulação, elas não entram no sistema monetário da contabilidade do Banco Central, tal como foi o caso da moeda de 50 centavos sem o zero, certo? Então, a gente precisa saber diferenciar o que é produto, o que é peça da casa da moeda e o que é realmente moeda de acordo com a contabilidade do Banco Central, aquilo que entra em circulação. Tá? Então a gente precisa deixar isso aqui muito claro, porque senão daqui a pouco o pó produzido na cunhagem, na fabricação, está se tornando moeda, tá? Então a gente precisa ter muita atenção em relação a isso. Então depois que a moeda de 50 centavos sem o zero começou a ser comercializada entre colecionadores, as outras peças, testes, acabaram saindo aí também para o comércio. Afinal de contas, quem é que não quer tirar aí 2, 3 mil reais numa peça como essa, né? Uma vez que a moeda de 50 centavos sem o zero estava sendo comercializada aí a valores de 1.200 a 1.400 reais, tá? Então a gente precisa entender os motivos pelos quais as coisas acontecem. Então, a moeda de 50 centavos sem o zero é que traz à tona todas as outras peças que as pessoas tinham guardadas em casa aí como testes, tá? Vale a pena ressaltar que moeda teste, né, moeda de experimento, não é a mesma coisa que moeda prova, tá? A moeda prova é realmente algo oficial, né? Então, a moeda prova, ela é feita para que se qualifique a produção daquela moeda específica e entre em análise, aprovação e assim por diante. A moeda teste não, a moeda teste é ali nos bastidores, né? As pessoas vão testando a qualificação do produto e assim por diante. Não é nada que mereça uma análise oficial e assim por diante, tá? Então, moeda prova é sim uma moeda oficialmente qualificada para teste. A moeda teste comum ali de produto, de fabricação, não, é outra coisa, tá? Então, a moeda teste era muito comum até o ano de 2012 ali, na produção das peças e assim por diante. Depois que a moeda de 50 centavos sem o zero foi, né, à tona, né, foi vista publicamente, aquela coisa toda teve que ser recolhida, a qualificação da produção das moedas, né, esse manuseio dos cunhos passou a ter aí uma restrição muito maior, e é por esse motivo que depois de 2012 você não vai mais encontrar moedas híbridas e nem moedas bifaciais. É por esse motivo que colecionadores mais experientes, quando veem determinados anúncios e propagandas, né, depois de 2012, já sabe que se trata aí de uma falsificação, uma vez que depois de 2012 esses testes pararam de ser realizados e assim por diante, tá? Então vale a pena estar estudando e pesquisando, e todas essas informações foram trocações aí de ideias e informações com o próprio autor do catálogo, Edil Gomes, beleza? Então, se você gostou do vídeo, das informações, se você concorda ou discorda, deixa no comentário a tua opinião, a fim de que possamos estar construindo conhecimento junto, beleza? Deixa aí no comentário a tua opinião, se você concorda comigo, se você discorda de mim, e também diga aí o porquê, beleza? Valeu, e eu te espero no próximo vídeo.